Muito bem, que a graça e a paz seja com todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, sempre é bom manter a linha de pensamento, porque todos os temas estão encadeados um atrás do outro. No sábado, nós estudamos a criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por que é importante lembrar-se disso? Porque o plano da redenção tem por objetivo restaurar a imagem de Deus na alma humana. Então, para saber entender esse processo de restauração, nós precisamos sempre ter em mente que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Não somente a forma física, mas o caráter semelhante ao dele. Deus é misericordioso, o homem foi feito misericordioso, compassivo, amoroso, fiel, com domínio próprio. As mesmas características de Deus, do caráter, tinha o ser humano. Como aconteceu isso? Na criação, o Senhor colocou sua palavra na mente. Quando diz, soprou nas narinas o fôlego da vida, a palavra de Deus nos ensina que esse fôlego da vida é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é santa, o homem foi feito santo. Agora, no domingo, vimos a queda do ser humano. Como a mente do ser humano se corrompeu. Foi quando eles receberam a palavra de Satanás e passou agora houve uma mudança no cérebro. Eles passaram a ter cobiça um do outro, a se envergonhar, sentir a necessidade de se cobrir, sentiram a necessidade de se esconder de Deus, de fugir de Deus. E o pior de tudo, assimilar um espírito acusador do diabo. Então, como aconteceu isso? Porque desobedeceram as instruções do Senhor, que estavam em relação com o regime alimentar. De todos os frutos podem comer, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Desobedeceram. Mas ao desobedecer, é porque eles receberam a palavra de Satanás e se misturou com a palavra de Deus e o cérebro se corrompeu. Ao corromper-se surge a natureza carnal que gera pecados. Então Cristo não veio para resolver os problemas pontuais do pecado, veio curar a mente. De que maneira os cura? Ontem nós estudamos que a palavra de Deus tem que ser enxertada. E para ser enxertada tem que ser obedecida. E para ser obedecida, eu tenho que ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E para onde me aponta o Espírito Santo, o ponto central da palavra de Deus? O sacrifício de Cristo. Porque aí eu posso discernir o amor de Deus. E discernindo o amor de Deus, isso faz desabrochar a fé, a confiança nele. E a pessoa se submete à palavra. Submetendo-se à palavra, ela está sendo implantada na mente, transformando pensamento, sentimento, emoções, palavras e ações. E aí a reforma de saúde e tudo mais vai acontecendo. Agora, aí nós vamos dar mais um passo, porque já vimos então como adquirir as vestiduras brancas, que é o conselho que está no Apocalipse, e o ouro, que é o amor e a fé do Senhor Jesus. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso receber a palavra. Mas nós nascemos num mundo em que se perdeu o conhecimento da palavra. Se perdeu essa tradição espiritual que tinha o povo israelita. Então, como entender a palavra? Há um problema seríssimo. Nossa mente está permeada pelo pensamento grego. Todo o sistema educacional no mundo, sabe, segue o pensamento grego, que é da lógica. Você tem que entender. Você pode entender que isso e isso, mas não significa que você vai praticar. Então, quando você diz, por exemplo, o texto, quem crer e for batizado será salvo. Quando você dá estudos bíblicos, a pessoa entende nisso. Você mostra, está escrito, está escrito. Se batiza? Não. Então, no pensamento judaico, que a Bíblia está permeada do pensamento judaico, é completamente diferente. É o pensamento da fé. Quando um judeu bíblico diz, creio, ele realmente pratica. Não é somente crer que isso é verdade.
Eu creio na segunda vinda de Cristo. O que eu faço? Começo a preparar. E isso é até interessante. Na universidade que eu trabalhava em São Paulo, como professor, tinha um colega que aceitou a verdade e se batizou. E ele estava com todo o desejo de passar para os outros esse conhecimento. E um dia chegou um colega espírita, enquanto eu estava arrumando minha estante aí, um dia de folga que eu tinha, e chegou este colega espírita a tomar um café, e chegou este irmão, e começaram a conversar. E logo ele introduziu o Evangelho, começou com o grande conflito lá no céu, como passou o problema aqui na terra, a entrada do pecado, e foi, terminou a segunda vinda de Cristo. E acabaram os argumentos, já falou mais de 30 minutos direto, e o outro pacientemente ouvindo. Bom, como este já não tinha mais argumento, já diminuiu o número de palavras, o outro lhe disse: José, eu acho que você tem algum problema na cabeça. Por quê? Porque se você cresce em tudo que você me falou, você não estaria construindo uma casa de 400 metros quadrados com piscina. Porque ele falou que a vinda de Cristo era iminente. Ele demonstrou, foi mostrando pelas profecias que a vinda de Cristo estava às portas. Então, essa é a diferença entre o pensamento grego e o pensamento de um judeu. Quando o judeu, sabe, diz, não, eu creio na palavra, então ele começa a viver a palavra. Agora, esse é um problema. O segundo, que mesmo no pensamento grego, nós precisamos entender. E como vamos entender quando a Bíblia não é um livro assim, que você tem um início e uma continuidade? É um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. O Espírito Santo que vai unindo esses retalhos para formar o todo. E isso não é fácil, sabe? É difícil, uma tarefa bem difícil. Aí o Senhor nos dá um auxílio especial para nós podermos receber a palavra, porque é a palavra que nos transforma. É isso que nós vamos estudar agora. E vamos começar com Apocalipse 3, no capítulo 3, verso 15, que diz o Senhor assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando a pessoa é quente, está ao abrigo do Senhor Jesus, não tem problema. Quando é fria, sente a necessidade desse abrigo. O problema é quando você é morno. E a pessoa não está ao abrigo do Senhor, nem sente essa necessidade. E aí o Espírito Santo não pode auxiliá-lo. Como se caracteriza essa condição de mornidão? Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A pessoa não tem consciência dessa condição. Qual o conselho que o Senhor dá para sair dessa situação? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é o amor e a fé do Senhor Jesus Cristo, que nós estudamos ontem. Vestiduras brancas, para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, que nós estudamos ontem. Como adquirir o caráter de Cristo. A palavra tem que ser enxertada. Mas, agora vamos dar um passo. Como adquirir essas vestiduras realmente? Quando se lê esses textos da situação da igreja, pode-se chegar a pensar até que, como disse um irmão de uma igreja, na saída me disse: irmão, eu acho que essa igreja não se salva ninguém, sabe? Foi a conclusão dela. O que vocês acham? A igreja aceita ou não aceita o conselho do Senhor de adquirir o ouro, de adquirir a vestidura e estar pronta para o encontro com o Senhor Jesus? Pela palavra está escrito que a igreja aceita e estará preparada. Onde está isso? Capítulo 19. Esse capítulo 19
dá muito ânimo, porque é uma certeza de que a igreja estará pronta, com as vestiduras brancas, havendo adquirido o ouro, não mais nessa condição de nudez, de miséria, de pobreza. E veja o que diz o versículo 6. Aqui, o capítulo 19 todo, é uma cena de grande júbilo no céu. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar sua igreja. No verso 6 diz: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Por quê? Observe o que diz: porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma já se ataviou, já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atendeu ou não atendeu o conselho do Senhor de adquirir as vestiduras brancas? Atendeu, graças a Deus, não é isso? Bom, aqui está apresentando a cena de um casamento oriental, mas também um casamento aqui. A noiva, para se casar, se prepara e se coloca vestiduras brancas. Mas, normalmente, isso ela não o faz sozinha. Sempre alguém ajuda a colocar seu vestido, ou não? Sempre. Neste nosso caso, que nós temos que colocar essa vestidura, que é o caráter de Cristo, quem nos ajuda a colocar esse vestido? Que são a festa de linho fino, puro e resplandecente. O Espírito Santo. Só que o Espírito Santo se utiliza de um instrumento poderoso. Que ele está por trás disso, está. Mas há um instrumento que nós temos que lançar mão, que o Senhor dispôs justamente para essa função. É o que nós vamos estudar agora. Agora tem mais um ponto importante. Nesse processo da noiva se colocar o vestido, existem alguns passos bem característicos. O último que coloca o vestido. O anterior, o que ela faz? Antes de colocar o vestido de noiva, toma banho, ou não? Sim. E antes de tomar banho, o que ela faz? Tira o vestido velho. Não é isso? Bom, o apóstolo Paulo, ele coloca esses 3 passos nas sequências, necessários para estar pronto para o encontro com o Senhor Jesus. Precisamos nos despir, precisamos tomar um banho e em seguida vestir-nos dessas vestes que é o caráter de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 13. O apóstolo Paulo explica com detalhes esta questão. No verso 11, veja o que diz o apóstolo Paulo. E digo isto a vosotros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. E observe um conselho do Senhor. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, que é o que ele descreve em Efésios capítulo 6. E em seguida diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Quer dizer, não há tempo para isso. E observa o que diz a seguir: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É adquirir essas vestiduras brancas, adquirir esse ouro. E em seguida diz: e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo diz: não há tempo agora para satisfazer as paixões carnais. Por quê? Porque temos que concentrar todos os nossos esforços em adquirir o caráter de Cristo, revestir-nos do Senhor Jesus. Bom,
Ele descreve isso de uma maneira bem didática em Efésios, capítulo 4, o que significa revestir-se do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, no versículo 17, fala o título que tem aqui na minha Bíblia, a santidade cristã oposta à dissolução. E observe o que ele diz. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, na visão de Paulo, que Deus lhe deu, ele diz, não tem cabimento, nós que estamos às portas do céu, pronto para receber o Senhor, vamos seguir os gentios em costumes e hábitos. Pessoas que não enxergam, além da ponta do nariz, que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, e nós estamos seguindo o mesmo estilo de vida que eles seguem. Diz Paulo, não tem sentido isso. E acrescenta a seguir, no verso 20, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a palavra de Deus, segundo é a verdade, em Jesus. No sentido de que, e aqui o verso 22, vejam o que ele fala, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É a questão do despir-se. Tem que se despojar do velho homem. Qual é o velho homem? Hábitos alimentares, hábitos de lazer, hábitos de vestir, hábitos de viver nesse mundo. E diz, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E agora vem, segundo ponto, tomar banho. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tem que haver uma renovação do entendimento. Aí entra a palavra de Deus. Vocês sabem que, como eu trabalhei sempre na universidade, o pessoal era muito preconceituoso, principalmente para crentes. Então eu aprendi a defender-me lá com eles, porque não podia baixar a guarda. E um dia me disse um deles assim, sabe por que eu não gosto de crentes? Porque eles querem fazer uma lavagem cerebral. Mas eu falei, exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu faz 2000 anos atrás. Tem que tirar toda a sujeira que está na cabeça. Todos os conceitos, sabe, distorcidos que a sociedade humana introduziu e que impedem o ser humano enxergar a palavra de Deus, tem que ser removido da cabeça. Então tem que haver uma lavagem cerebral. Tem que tirar toda essa maldade. E aí vem o terceiro passo, verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de onde? Da verdade, da palavra de Deus. Então é necessário primeiro despir-se, tem que haver uma renovação da mente, e por último, vestir-se ou revestir-se do caráter de Cristo. Agora, ele esclarece nos versos seguintes o que significa isso na prática. Por isso, verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia,
y ven así toda malicia. Antes, sed un para con vosotros benignos, compasivos, perdoando-vos unos a vosotros, como también Dios en Cristo vos perdoó. Y por último, él le dice en el capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como filhos amados. ¿Sabe? Entonces ele faz uma descrição do que significa essa mudança. Agora, em Colossenses, ele é bem mais claro ainda. No capítulo 3 de Colossenses, no versículo 1, observem o que fala o apóstolo Paulo. O que significa despir-se do velho homem, tá? E revestir-se do novo homem. No capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, observe o que diz a seguir, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então aqui nos dá um procedimento que é bastante, é muito bom para a gente saber como caminhar nesse mundo. Buscai as coisas lá do alto, pensei nas coisas lá do alto. Por exemplo, todos os alimentos que têm cafeína são lá do alto ou são aqui de baixo? São de baixo. Então o Senhor diz, buscai as coisas lá do alto. De onde é o açúcar e tudo que tem açúcar? É lá de cima ou aqui de baixo? De baixo. E o Senhor diz, buscai as coisas lá do alto. Tá. De onde são esses programas de televisão, telenovelas e tudo mais? São de cima ou aqui de baixo? Bem de baixo. E o Senhor diz, buscai as coisas lá do alto. Então, se nós formos pensando assim, de onde que é o queijo? De cima ou de baixo? Fica fácil ou fica difícil? Fica fácil, não é? Porque eu preciso me fazer uma pergunta. Cada coisa é de cima ou de baixo? E o Senhor nos diz, pense nas coisas de cima, busque as coisas lá de cima e não as que são daqui de baixo. E aí estou crescendo em todo sentido. E veja o que diz depois. No versículo 5. E aqui vem as decisões importantes na vida. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição e impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós, que diz ali, despistes do velho homem com os seus feitos. Então, isso é um passo fundamental para se revestir do caráter de Cristo. Tenho que me despir de tudo isso. E diz a seguir, e seus feitos, né? Verso 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Jesus Cristo, no qual não pode haver nem preto, nem branco, nem culto, nem inculto, nem rico, nem pobre. Todos temos que passar com o mesmo processo. Você foi alfabetizado ou não foi alfabetizado? Se você cursou todos os graus acadêmicos que existem na universidade, não faz diferença. Tem que se despir e depois se vestir. Todos temos que passar pela transformação. E diz a seguir, porém Cristo é tudo em todos. E aqui, a continuação, ele relaciona do que devemos revestir-nos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. E todo o processo de adquirir as vestiduras brancas está ali. Sabe? É comunhão com Deus. Por isso que tirar reforma de saúde e colocá-la como algo assim marginal, ou que caminha ao lado da parte do crescimento espiritual, é um erro. Faz parte de todo o processo, é comunhão com Deus. Na comunhão com Deus, eu vou aprendendo de Deus e vou mudando a vida. Bom, vamos voltar ao capítulo 19 do Apocalipse agora. Ficou claro o que significa adquirir a vestidura e colocar-se essa vestidura, né? Agora vamos ao Apocalipse 19 e vamos começar do versículo 7, só que vamos avançar um pouquinho mais. Veja o que diz o Senhor. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bom, quem colocou as vestes na noiva? Quem colocou a veste na igreja? Ou em cada um de nós? O texto diz, nós mesmos. Quem forneceu as vestes? O Senhor Jesus Cristo. Esse é o caráter. Mas eu tenho que colocar minha veste, diz. Está escrito. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma, quer dizer, ela já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se a ela de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quem coloca as vestes? Cada pessoa tem que colocar-se as vestes. Quem fornece as vestes? Que é o caráter de Cristo, o Senhor Jesus. Agora, quem auxilia a pessoa a colocar-se as vestes? Veja o que diz a seguir. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, para o encontro com Cristo. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí a reação de João foi surpreendente. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu, quer dizer, companheiro no serviço teu, e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quem ajuda a noiva a colocar-se as vestes? Quem? O espírito de profecia. Foi dado exatamente para abrir as escrituras, por isso que é uma luz menor que nos conduz à luz maior, para entender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita no pensamento judaico e nós temos cabeça de grego. Tanto é que o grego, ele tinha o conceito do dualismo, a carne independente da alma. Então, eles não se preocupavam com o cuidado da parte física. Por quê? Porque o físico se destruiria com o tempo e eles se preocupavam do desenvolvimento espiritual da alma.
E aí que as artes, a literatura, tudo isso se desenvolveu. Era uma preocupação só desse lado. E a Bíblia nos fala que nós somos um ser holístico, tudo integrado, sabe? Tanto a parte física, mental, espiritual, tudo integrado, afeta o conjunto. Então, nós estudamos a Bíblia, mas com cabeça de grego, separamos o corpo da parte espiritual. Cuidamos da parte espiritual, mas não cuidamos do corpo. Mas afetando o corpo, afetamos a parte espiritual. Então, por isso que para se revestir dessas vestiduras, a palavra de Deus tem que entrar na minha mente. Mas eu tenho que compreendê-la. Como compreendê-la? Aí o Senhor nos deu o Espírito de Profecia, que abre a Bíblia, me associa texto com texto, e assim vai construindo em mim uma compreensão das Sagradas Escrituras. Quando eu entendo, porque para praticar preciso entender. Quando entendo, eu vejo a beleza da palavra, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e me mostrar um caminho para livrar-me de tanta dificuldade desse mundo, para conduzir-me em direção ao céu. E é maravilhoso. E aí a pessoa começa a praticar, e na prática a palavra está sendo implantada. Ficou claro? Agora veja. Só que aqui tem um problema. Eu inclusive comparo o Espírito de Profecia com meus óculos. Se eu tiro meus óculos, não enxergo nada do que está na Bíblia. Tá? Nem os números, capítulos. E mesmo letra maior. Sabe? Quando eu coloco os óculos, enxergo tudo. O Espírito de Profecia é isso, me permite enxergar. Quem já leu a série completa do Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de todas as nações, Atos dos Apóstolos, o Grande Conflito, e ainda a parábola de Jesus e o maior discurso de Cristo, tem uma visão geral da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quem já leu os livros de saúde, Ciência e Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, Conselhos sobre Saúde, Temperança, Medicina e Salvação, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e o livro Vida no Campo, 8 livros, sabe como cuidar o templo do Espírito Santo. Quem já leu os livros sobre família, Lar Adventista, Orientação da Criança, Mensagem aos Jovens, Educação, Fundamento da Educação Cristã, Conselhos Pais, Professores e Estudantes, enfim, tem tudo para construir um lar que honra o Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. Então o Espírito de Profecia me abre a mente para compreender as Escrituras. Só que isso tem um grande problema. A vida muda. Muda para melhor. Só que o capítulo 12 nos mostra a consequência dessa mudança. 12 do Apocalipse, versículo 17. O que acontece quando você muda? Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os últimos, os que guardam os mandamentos de Deus. E que mais? E tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Por que Satanás se ira com a igreja que guarda os mandamentos e tem o Espírito de Profecia? Tem o Espírito de Profecia onde? Na mente. Porque mudou a vida. E aí vem a perseguição. E o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Diz o apóstolo Paulo: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram na Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. E observem, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas precisamos temer a perseguição, porque ela se vai levantar, é inevitável. Sabe? Enquanto nós não vivamos completamente a palavra, está tudo tranquilo.
Comecemos a alimentar-nos do Espírito de profecia e vamos começar a enxergar a Bíblia de maneira diferente. E vamos começar a praticar. E ao praticar, aí o diabo se vai levantar contra a igreja. Mas devemos temer isso, absoluto. O Senhor diz, eis que estou convosco até quando? Até a consumação do século. O que sim precisamos temer é não obedecer à palavra de Deus. Porque a desobediência nos separa de Deus e aí nos colocamos num terreno perigoso. Agora observem isso aqui. Nesse gráfico, aqui temos nível do conhecimento. Vamos começar desde a criação, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que é nosso ano zero. Alguns anos, marcos importantes, o tempo de Moisés, 1.500 anos antes de Cristo. Depois a primeira vinda do Senhor. Depois do ano 1500, a Reforma Protestante, Lutero. E por último, Ellen White. Bom, em todo esse período já temos 6.000 anos de história. Alguns reinos aparecem associados à história do povo de Deus. O Egito, depois a Síria, depois Babilônia, a Média Pérsia, Grécia e Roma. 6 reinos. Depois da criação, em algum momento, entrou o pecado. Quando aconteceu isso? Não se sabe exatamente. Mas vejam o que diz o Senhor, Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Bom, consequentemente, o conhecimento se foi perdendo em todo esse período. E chegou um momento que o Senhor não suportou mais. Gênesis 6:7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, graças a Deus, Noé achou graça diante do Senhor. E aí veio o dilúvio. Qual foi a função de Noé? Isso que é importante. Resgatar o conhecimento da palavra de Deus. Só que na morte de Noé, o conhecimento passou para Sem, e aí os descendentes de Sem, até chegar o tempo de Moisés, que o conhecimento tinha se perdido outra vez. E sem conhecimento não há salvação. Por quê? Porque guardamos o sábado. Está escrito. E se tivesse perdido o conhecimento do sábado? Se perdemos as escrituras, guardaríamos o sábado? Não. E por isso que sempre Deus levantou homens para resgatar o conhecimento. E foi a função de Moisés. Ele resgatou o conhecimento, mas Moisés falece. Aí o Senhor ressuscita e o leva para o céu. O conhecimento ficou com Josué. Mas veja o que aconteceu depois com Josué. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Todos morreram. E observe aqui. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Se perdeu o conhecimento de Deus. Rapidinho. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Já não tem conhecimento. E aí se voltaram para os ídolos. Pois serviram os Baalins, deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses entre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Isso tem Juízes 2, 8, 12. Então, nesse período, o povo de Israel se corrompeu porque não havia mais conhecimento. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. E diz ainda o Senhor, Juízes 10, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes.
Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Esse período de juízes, a palavra de Deus oscilou bastante. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, observem, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores que seus pais, seguindo a outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação de seus caminhos. Então, quando estava o juiz resgatava o conhecimento e o povo andava direito. Falecia o juiz, se perdia o conhecimento. E nesse período, então, a verdade oscilou bastante. Falecia o juiz e o conhecimento tendia a se perder. O Senhor levantava outro juiz e resgatava o conhecimento. E assim foi uma sequência de 14 juízes, desde Otniel, o sobrinho de Caleb, e o último juiz foi Samuel, quando eles pediram um rei. Aí veio o primeiro rei, que foi Saul, que foi escolhido pelo povo. Aí o Senhor escolheu um rei, Davi. Aí veio Salomão. E nesse período já a verdade oscilou. E aí se divide o reino do sul, Judá e Benjamim, liderados por Reboão. E o reino do norte, Jeroboão. 10 tribos que se corromperam rapidamente. E cada rei idólatra, nada havia de melhor de um para o outro. E assim foi uma sequência de reis todos idólatras. E o povo de Israel, idólatra também. Foram 20 ao todo. Todos esses reis idólatras. O que aconteceu com a verdade nesse tempo? Se foi perdendo. E então o Senhor, no ano 722, retira a proteção de Samaria e a Síria destrói esse reino e os leva para o cativeiro. O que aconteceu com o reino do sul? Depois de Asa, outro rei bom, Jeroão, um rei idólatra, Acasias idólatra, Atalia pior ainda, aí Joás foi um rei bom, Amazias um rei bom, Azarias também, reis fiéis, Jotão, fiéis a Deus, Acas um rei idólatra, Ezequias um bom rei, Manassés péssimo, idólatra, Amon também, o filho, Josias o último rei bom, daí uma sequência de reis, um mais idólatra que o outro, e o conhecimento, o que aconteceu com o conhecimento de Judá? Oscilou por causa destes reis e finalmente se perde. O que fez no ano 603? O Senhor retira a proteção de Jerusalém, vem Babilônia e destrói o reino. Bom, nesse período a verdade não se perdeu completamente por causa dos profetas que ali estavam. Mas depois de Malaquias, o conhecimento se foi perdendo, até o ano 70, quando o Senhor retira a proteção de Jerusalém e Roma destrói Jerusalém. Mas antes disso veio o Senhor Jesus. Com que propósito? Resgatar o conhecimento. Porque sem conhecimento não há como salvar-nos. Por isso que Deus protegeu sempre o conhecimento ao longo dos anos. E aí o Senhor morre, ressuscita, vai para o céu, deixa o conhecimento com os discípulos, os apóstolos, e passa um século e o conhecimento tende-se a perder. E aí passou o ano 1000, 1200, chegou ao 1500, a reforma protestante. Com que propósito? Resgatar o conhecimento novamente. Só que estes homens morrem e sucederam, eles não prosseguiram avançando com o conhecimento e para por ali. E chegamos no fim, o que faz o Senhor? Levanta Ellen White, com que propósito? Resgatar o conhecimento. Morre Ellen White, e qual a tendência natural?
perder seu conhecimento. Só que não se perdeu porque ficaram todos esses livros escritos que nós temos à nossa disposição. Agora, qual é a obra de Ellen White? Mensagem Escolhida, volume 3, é bem clara. A responsabilidade de minha obra é preparar um povo que permaneça em pé no dia do Senhor. Então, aí que está o ponto-chave, irmãos. Para nós nos preparar para esses últimos dias, nós precisamos encher-nos do conhecimento do Espírito e profecia. Todo esse problema que está acontecendo na igreja hoje, pessoas que abandonam porque dizem que não existe Espírito Santo, se lessem só o livro, recebereis poder. Se lessem só esse livro, não tem como duvidar da Trindade. Aí fala claramente os 3 poderes celestiais. E vários textos, sabe? Aí outro grupo que o Senhor Jesus tinha natureza pecaminosa. Tem vários textos que diz que Cristo não tinha nossa natureza corrupta. Não tinha. Não poderia ser um salvador se tivesse. E aí explica. Então, quando a pessoa lê o Espírito e profecia, ele não fica assim, oscilando para lá e para cá com as coisas que se falam. Você sabe o que é a verdade. Veja o que diz a seguir o Senhor. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que têm um caráter à semelhança do de Cristo. Filhos perfeitos no caráter. Lembrai-vos de que somente estes poderão ver a Deus. E agora o Espírito Santo é a formar nosso caráter. E este texto é o mais importante. Está na meditação matinal Maranata, o Senhor vem, do ano 77. Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todos os homens obedecer os mandamentos de Deus. E observem aqui. Aqui está a receita. Ao nos sujeitarmos a Cristo, quer dizer, a obedecer a palavra de Deus, nosso coração se une ao céu. Nossa vontade imerge em sua vontade. E aqui está o ponto-chave. O que é vontade? Na linguagem popular, vontade é ter desejo, né? Fala-se normalmente, a criança vai ficar com vontade. Não, vontade, biblicamente, significa escolha. Então, quando diz aqui, ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao céu, nossa vontade imerge em sua vontade, significa, nossas escolhas correspondem às escolhas do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos qual vida? A nossa ou a dele? Vivemos sua vida. É isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E observem agora, isto que significa estar trajado com as vestes de sua justiça e adquirir as vestiduras brancas, que é o conselho do Senhor Jesus em Apocalipse 3 e em Apocalipse 19, que já a igreja se coloca as vestes. Quando o Senhor nos contemplar, verá não a nudez e deformidade do pecado, mas as suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Então, esse é o alvo que o Senhor nos estabelece. E obedecer não é difícil, porque o Senhor que nos dá o poder para obedecer. Porque se nós pensarmos obedecer a palavra de Deus, é uma impossibilidade, porque nossa natureza é desobediente. Não tem como um desobediente obedecer. Nossa tendência é sempre descer. Então, quando nós decidimos, por isso diz, o querer e o realizar são de quem? De Deus. O que cabe a nós? Decidir. E quando decidimos, o Senhor nos dá um poder sobrenatural para fazer a sua vontade. E aí avançamos para cima. Esse texto é maravilhoso, sabem? É uma coisa que... São 2 textos. Temperança, página 112, e esses se combinam muito bem. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. E observem, quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Os que não endireitem nesta vida o caráter torto, jamais poderão ter parte na vida imortal futura. A formação do caráter é obra de toda a vida e é para a eternidade. A ceifa da vida é o caráter. A ceifa é uma reprodução das sementes semeadas, que é o que nós estudamos ontem. Tem que semear a palavra de Deus.
A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. A reputação não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. E o que é o caráter? E aqui, na meditação do ano 77, Maranata diz: os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Bons pensamentos e bons sentimentos, bom caráter. Maus pensamentos, maus sentimentos, mau caráter. E observem que promessa maravilhosa, que é a mesma que tem em Filipenses capítulo 1, verso 6. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes aos de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados, se nos submetermos à palavra de Deus. Tudo isso acontece. E observem agora: os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Então, eu sou ancião de igreja, dou estudos bíblicos, pessoas se batizam, participo de todos os cultos, domingo, quarta, sábado, professor de escola sabatina, visito as pessoas que estão em necessidade, doentes, enfim. Faço tudo o que o Senhor pede e morro hoje com mau caráter. Quando ressuscito? Na primeira ou na segunda ressurreição? Quando? Na segunda ressurreição. Não adianta o que a gente fizer de bom, porque todo o plano da redenção é restauração da imagem de Deus na alma humana. Sabe, a gente, por educação, você aprende a fechar os olhos quando todo mundo fecha os olhos. Ajoelhar-se quando todo mundo se ajoelha, cantar quando todo mundo canta. E assim, você muitos anos ouvindo, estudando a lição da escola sabatina, você fica apto para dar estudos bíblicos e repassa um conhecimento. Mas isso não salva ninguém, o conhecimento. E o conhecimento tem que ser introduzido na vida prática. Então, o que nos vai abrir as portas, os portais do céu, é um caráter transformado. E o Espírito Santo está realizando essa obra. O que eu preciso entender é que não devo interferir na obra do Espírito Santo. De que maneira eu interfiro? Quando deixo de obedecer à palavra de Deus. O Senhor me diz: andai por aqui, sem vos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que o Senhor nos dê bom ânimo, disposição e possamos encher-nos da palavra de Deus. Sabe, eu tomaria atitude de imediato. Eu vi nas folhas de pesquisa que o índice de leitura do livro do Espírito e Profecia é muito baixo, né? Todos que preencheram praticamente não têm lido nada. Tá? 2 livros, 1 livro. Tá? Nós precisamos, porque a nossa necessidade é a mesma coisa. Quem está doente vai no médico e prescreve uma série de remédios. Precisa ou não precisa tomar os remédios? E se não toma? Não se processa a cura. A mesma coisa conosco. Qual é o remédio que o Senhor nos deu? Leia, 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 enche a mente da palavra de Deus e ore para praticar. Entrando nesse processo de ler e orar, ler e orar, ler e orar, e vou praticando em tudo. Temos que entrar no serviço? Tem que entrar no serviço, faz parte da cura. Tem que mudar a alimentação? Temos, faz parte da cura. E assim vamos crescendo dia após dia, até que o Senhor cumpra a promessa que está aí, que a obra que Ele iniciou vai ser terminada.